De Roberto de Carvalho, pelo Espírito Francisco, A Lágrima do Outro. A lágrima do outro causa maior sofrimento em quem a provoca do que em quem a derrama. Este romance foi escrito sob inspiração mediúnica e tem por finalidade divulgar o Espiritismo por meio dos ensinamentos básicos de sua doutrina, principalmente no que se refere à aplicação das leis universais como fator de correção e aprendizado ao espírito em processo expiatório. Embora o enredo seja baseado em fatos reais, os personagens que compõem a narrativa são fictícios, portanto, qualquer semelhança com nomes ou descrição de pessoas ou lugares terá sido mera coincidência. Palavra de gratidão. Os derradeiros capítulos deste romance foram escritos durante o período de isolamento social, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, que se alastrou pelo mundo a partir do início de 2020. Confesso que, embora tendo bastante tempo para ficar em casa, foi difícil manter a concentração e transformar em literatura o que a inspiração mediúnica sugeria, diante das tantas notícias negativas que eram propagadas diuturnamente e da inquietante incerteza em relação ao futuro. Desse modo, tenho mais de um motivo para agradecer à espiritualidade amiga, responsável pela existência deste novo romance, e sem o apoio da qual esse período de provação, imposto pelo recolhimento, teria sido bem mais difícil de ser suportado. São Paulo, julho de 2020, Roberto de Carvalho. Introdução. A alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo na perturbação. O Livro dos Espíritos, questão 163. Eu fazia parte de um grupo socorrista incumbido de resgatar pacientes desencarnados que se mantinham aprisionados na dimensão astral de antigo hospital localizado em uma cidade interiorana do estado de Minas Gerais. Encontramos ali um grande número de entidades agoniadas e confusas, algumas tendo retornado ao plano espiritual há décadas, sem sequer perceber que haviam feito a inevitável passagem. Os pacientes que chegaram a óbito deixando o corpo com resignação, conhecimento de causa e sem apego às entraves físicos e emocionais, aceitavam a ajuda oferecida e se adaptavam à nova realidade sem grandes transtornos, mas para os que desencarnaram apegados ainda a bens materiais ou atrelados ao cultivo de sentimentos inferiores, a morte física representava uma negativa e inquietante experiência. Havia ainda aqueles que, prisioneiros de culpas e remorsos, recusavam-se a admitir a condição de desencarnados e continuavam a agir como se nada houvesse acontecido, pois temiam se deparar com o aterrador momento de encararem o julgamento de seus pecados e, em consequência, a condenação eterna na qual acreditavam piamente. Dentre os espíritos alienados que ali se encontravam, Lindolfo me chamou a atenção. Tinha a aparência de um homem jovem em torno dos 30 anos de idade, mas apresentava um aspecto doentio e um semblante sisudo e circunspecto, alternando períodos de apatia com outros de grande inquietação, deixando claro que era consumido pela dor lancinante da solidão e da decepção consigo mesmo. Movido por uma atração irresistível, permaneci ao lado dele e consegui estabelecer contato mental, por meio do qual fiz uma leitura pormenorizada dos conflitos emocionais que o mantinham prisioneiro dos próprios pensamentos confusos e pessimistas, pois estava claro que somente daquele modo seria possível auxiliá-lo. Espero que as experiências do protagonista desta narrativa possam ajudar os leitores, mostrando que as escolhas do espírito em sua árdua tarefa de aprendizado são feitas de acordo com a vontade de cada um, em respeito à lei do livre-arbítrio concedida por Deus, mas que as consequências dessas escolhas são também responsabilidade de quem optou por elas. Francisco. Capítulo 1. Solidão. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável, pode ser de algumas horas, como de vários meses e mesmo de muitos anos. O Livro dos Espíritos, comentário de Kardec, questão 165.
Da posição em que estava deitado, Lindolfo acreditava poder ver um pedaço do céu esquadrinhado pela moldura da janela, retalho azul claro banhado de luz, salpicado por pequenas nuvens brancas e entrecortado às vezes pelo voo lento dos abutres que planavam preguiçosamente entre elas. Era nisso que acreditava, pois este era o quadro que se apresentava lá fora na última vez em que, ainda encarnado, lançara o olhar naquela direção. Os olhos agora se mantinham fechados, as pálpebras sugeriam um peso imensurável e ele acreditava que esse sintoma era consequência dos medicamentos que a enfermeira andara inoculando em suas veias para abrandar as dores constantes que se distribuíam pelo corpo. Era uma daquelas manhãs mornas de verão. Lindolfo tinha a sensação de que o sol acabara de raiar e que o leve bafejo do vento matutino ao invadir o quarto promovia um movimento sutil no tecido delicado da cortina de rendas. Porém, nada disso era visto, mas apenas pressentido. Ele estava subjugado pela languidez, angariada na soma da sensibilidade aguçada pela doença, com a rotina entediante da internação. Há quanto tempo estaria ali? Questionava a si mesmo, pois não ousava mais fazer esta pergunta para Angelina, a dedicada enfermeira que havia cuidado dele com a obstinação e o carinho de um verdadeiro anjo. De qualquer modo, independente da resposta que ela desse, nada lhe tiraria a impressão de fazer uma eternidade que habitava aquele limitado dormitório, onde prevalecia um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo chiureio da passarinhada entre os galhos das mangueiras, cujas copas se nivelavam à altura das janelas do segundo andar da ala de internação. Uma das árvores havia estirado seus ramos tão próximo da janela do quarto que às vezes esbarravam na vidraça, promovendo um grosseiro toque-toque como se quisessem chamar a atenção do enfermo. Quando ventava forte, ela acenava com um batalhão de folhas verdes escuras, no frenesi de um agitado adeus que não cessava nem se concretizava nunca. Lindolfo procurava manter ocupados os pensamentos que tentavam levá-lo à loucura. Queria acreditar que, em breve, Angelina invadira o aposento com seu sorriso franco, os olhos enormes, examinadores, e falaria as mesmas palavras de todas as manhãs. Diria seu nome repetidas vezes e todas as suas frases seriam sucedidas de um ponto de interrogação. Como vai, seu Lindolfo? O senhor está se sentindo bem hoje? Sabe que está um belo dia lá fora, seu Lindolfo? E com seus braços vigorosos e as delicadas mãos de quem faz da caridade uma profissão, mexeria nas roupas de cama, no pijama, no esparadrapo que prendia a cânula do soro em seu antebraço, na fronha, e voltaria às indagações. O travesseiro está confortável, seu Lindolfo? Quer aprumar melhor o seu corpo? Quer que ele cubra com mais um cobertor, seu Lindolfo? Inquietava-lhe pensar que deveria abrir os olhos e responder-lhe ao olhar de simpatia e compaixão que a enfermeira lhe direcionava, mas as pálpebras não obedeciam. Lindolfo pensava em dizer a ela que estava tudo bem, que não se preocupasse com nada, apenas que não o deixasse sozinho por tanto tempo, subjugado pelo tédio da solidão. Deveria sorrir para Angelina e tranquilizá-la, mas os lábios não se moviam. Eles também estavam pesados e enrijecidos. A verdade é que foram poucas as vezes em que Lindolfo sorrira de modo verdadeiro ao longo da vida. Interessante é que, por meio de uma estranha anatomia que sentia existir em alguma dimensão insondável do seu ser, ele olhava para a enfermeira e conseguia descrever tudo o que havia nela, inclusive uma pequenina mancha vermelha, possivelmente gotícula do sangue de algum paciente, na gola branquíssima do seu jaleco. Notava-lhe as rugas da maturidade balzaquiana em torno dos olhos e uma tristeza indisfarçável no semblante, mesmo quando sorria. Consequências de frustrações amorosas? Certamente, afinal, quem não as tem? Somente por meio dessa estrutura, que lhe era ao mesmo tempo real e desconhecida, mas que concretamente lhe pertencia, ele não só conseguia ver Angelina como sorria e se correspondia com ela, e lhe dizia que estava tudo ótimo, agradecido por tanta gentileza e dedicação. Deus lhe pague. O pensamento em Deus atraiu a figura distante do padre Júlio. Vieram-lhe à memória imagens esmainecidas das missas
em que atuara como coroinha, orgulhoso por usar uma espécie de batina branca sobre as calças curtas de menino brejeiro, e de fazer soar a sineta durante a consagração do vinho e da hóstia. Usava ainda um cordão de fios torcidos amarrado à cintura, cujas cores variavam de acordo com as datas comemorativas do calendário cristão. O Lindolfo sabe o momento exato de tocar a sineta e o faz na medida certa, nem muito alto nem muito baixo, dizia o religioso, quando se reunia com os meninos na sacristia, onde se paramentavam para as cerimônias da igreja. À época, Lindolfo tinha 12 anos e ficava exultante com os elogios do padre. Com isso, dedicava-se ainda mais ao aprendizado de como proceder nos rituais litúrgicos. Mas havia uma distância tão grande entre o tempo passado e o presente que ele não se atrevia a afirmar que aquele ingênuo rapazinho e o homem rude que se tornara fossem a mesma pessoa. As perguntas voltavam ao fervilhar em seus pensamentos. Onde estaria Angelina? Demoraria muito para aparecer? Que horas seriam? Por vezes considerava a possibilidade de estar enganado. Talvez o dia ainda não houvesse raiado. Talvez a janela estivesse fechada e, em vez do céu azul e do dia ensolarado a espalhar luminosidade sobre as copas das árvores, prevalecessem trevas lá fora. Talvez o gorjeio dos pássaros fosse apenas a lembrança ilusória de um passado remoto, a fingir que permanecia atual. E se fosse mesmo noite, haveria tempestades, ou o céu se apresentaria estrelado, banhado pela luz de uma lua imensamente clara? Ah, se seus olhos se abrissem, se não estivessem tão pesados. Capítulo 2. As inquietações. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação de que se segue a separação da alma e do corpo? Não. Isso depende da sua elevação. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por mais longo a impressão dessa matéria. O Livro dos Espíritos, questão 164. Os olhos e os ouvidos com que Lindolfo via e ouvia agora, e que cada vez mais o convenciam de não pertencer ao seu esqueleto carcomido pela doença, poderiam ser aquilo que algumas vezes ouvira Dona Ana chamar de corpo astral. Segundo a velha parteira, tratava-se de uma cópia do corpo de carne que os humanos possuem, mas que é feito de matéria bem mais sutil, invisível aos olhos carnais, exceto para pessoas como ela, que detinha a faculdade da clarividência e da claroaudiência. Dona Ana dizia que é com essa espécie de corpo que os mortos interagem no além-túmulo, e é também ele que serve de molde para a estrutura física que abrigará a alma em sua próxima reencarnação. Será que é isso que se move neste momento, numa prévia alusão do que ocorrerá quando eu morrer? Perguntava-se Lindolfo mentalmente, sem saber por qual motivo aquelas dúvidas o atazonavam tanto, ou a sensação de poder me manifestar, apesar da invalidez do corpo físico, será tão ilusória quanto o trinar da passarinhada entre os ramos? Como saber disso com certeza? E prosseguia em suas silenciosas elucubrações. A existência do corpo astral é uma explicação razoável para pessoas como Dona Ana, que acreditam nas concepções reencarnacionistas e no intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas esses conceitos não se ajustavam às crenças de Lindolfo. Mesmo os dogmas religiosos nos quais chegou a crer um dia acabaram se evaporando à medida que a paixão o impulsionou para direções conflitantes com aquilo que ele considerava algo justo, sensato e coerente. A verdade é que ele optou por escolhas incompatíveis com os conceitos morais que aprendera na infância. Se as advertências que recebera fizessem parte de seu dia a dia, teria assumido a função de uma rédea opressora, impedindo-o de tomar atitudes que considerava necessárias à realização de seus projetos pessoais. Padre Júlio e Dona Ana, apesar da discordância conceitual de suas religiões, mantinham um relacionamento amistoso entre si. Eram duas almas generosas que se destacavam pelas boas ações e de algum modo se completavam.
Mas agora eram apenas dois vultos que tinham se perdido na poeira do tempo e que haviam tido relevância em sua vida apenas na época em que ele era muito diferente. Lindolfo não possuía mais aquela ingenuidade de outrora. Entretanto, se tivesse a oportunidade de voltar atrás, não poderia afirmar que deixaria de fazer o que fez e de trilhar os mesmos caminhos, usando estratagemas que nem sempre se harmonizaram com o que a maioria das pessoas intitula de sensatez e bons modos. Dizem que um coração apaixonado é um potro indomado ou um carro sem freios. Pouca gente poderia afirmar tal verdade por experiência própria, como ele, pois foi justamente isso que norteou boa parte de sua existência e o levou à perdição do rumo sensato da vida. Ou não. Mesmo agora, Lindolfo prosseguia alimentando convicções que se desentendiam e criavam um ambiente conflitante no mesmo campo de raciocínio, ampliando sobremodo a confusão mental que o mantinha cativo de algo que lhe escapava à sensatez dos sentidos. Na solidão da clausura que criara em torno de si mesmo, ele teve muito tempo para refletir e compreender a dimensão dos atos praticados, mas certamente não o fizera. Às vezes pensava ser de propósito que Angelina desaparecera por tanto tempo. Talvez ela soubesse que o isolamento lhe era necessário, mas preferiria que não fosse daquele modo. Sentia falta da presença da enfermeira e começava a achar que a solidão imposta era um tipo de punição a que fora submetido. Ele sabia da existência de um botão de uma campainha ao alcance de sua mão. Sabia que era só apertá-lo suavemente para que alguém o socorresse, mas o braço, à semelhança dos olhos e da boca, não obedeciam. Era inútil tentar movê-lo. Aliás, de repente ficou parecendo que tudo se tornara inútil em sua vida. A própria vida se transformou em uma grande inutilidade. Em sua inevitável introspecção, Lindolfo encarava a si mesmo e se assombrava com o que via. Eu estava observando há um longo tempo, quando finalmente Lindolfo percebeu minha presença e lançou um olhar ao mesmo tempo surpreso e entediado em minha direção. — Quem é você? Médico novo por aqui? Inquiriu-me. — Meu nome é Francisco e não sou médico. Respondi sorrindo para tranquilizá-lo. Na verdade, estou fazendo uma visita a alguns pacientes daqui. — Ah? E a que devo a honra da sua visita? Ele perguntou com um tom de sarcasmos na voz. Na verdade, sou eu quem me sinto honrado por merecer a sua atenção, Lindolfo. Estou aqui para conversarmos, buscarmos alguns esclarecimentos, já que você me parece bastante confuso. Não estou confuso, apenas intrigado com o sumiço da Angelina porque ela me abandonou. Por acaso a demitiram? Para ser sincero, eu não conheço a Angelina, nem sei lhe informar o paradeiro dela. Mas se você quiser, eu lhe faço companhia e nós podemos conversar sobre a sua vida. Não vale a pena. Ele respondeu desanimado. Minha memória anda bastante falha, mas levando em conta o que sinto, minha vida deve ser uma desastrosa sequência de equívocos. E o que você sente? Não sei explicar direito, mas posso garantir que não tem nada a ver com alegria. É por isso que afirmo não valer a pena. Quando Lindolfo pronunciou essas palavras, consegui notar que era justamente o medo de encarar a realidade e expurgar todos aqueles fantasmas do passado que o mantinha prisioneiro da própria consciência. Ele se recusava a admitir suas fraquezas morais, embora tivesse a certeza de possuí-las. Deduzi que para se libertar da condição caótica em que se encontrava desde sua desencarnação, ele precisaria encarar a verdade e refletir sobre as ações realizadas durante o período reencarnatório sem subterfúgios. Falsas atitudes e fingimentos que muitas vezes são utilizados sem serem notados, até mesmo por quem os pratica, e que funcionam de modo relativamente satisfatório no plano físico, não encontram guarida no plano espiritual, pelo menos para quem já conquistou relativo grau de conhecimento sobre as leis morais. Olhe, meu amigo, eu disse, segurando firmemente na mão dele. Vamos fazer uma viagem, que tal? Viagem para onde? Ele me encarou incomodado. Eu não vou sair daqui, não vou a lugar algum. Não precisaremos sair, respondi com calma. Nossa viagem ocorrerá aqui mesmo. Será apenas uma retrospectiva do passado. Para que todo esse trabalho?
Ele perguntou com um tom de voz menos aflitivo. A essas alturas, começava a concordar com minha proposta, como se soubesse, de algum modo, tratar-se de algo importante a ser feito. Aos poucos, aquele estado de apatia ia se dissipando e Lindolfo já conseguia perceber o que ocorria à sua volta era real, que não se tratava de mais um dos sonhos estranhos e desconfortáveis que vinha tendo ao longo daquele período. Ao aceitar o convite, passou a compartilhar comigo seus íntimos conflitos, para que eu pudesse acompanhá-lo numa espécie de regressão. Somente assim seria possível ajudá-lo a externar as lembranças aprisionadas no bloqueio mental que ele havia imposto a si próprio. Capítulo 3. A orfandade. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 4. Nascido em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, Lindolfo era filho único de uma família bastante comum. O pai, pobre e analfabeto, passou a vida trabalhando como operário em uma indústria de laticínios de pequeno porte. Depois do expediente, ele ia sempre ao mesmo boteco, onde encontrava velhos amigos e ali passava horas e horas bebendo aguardente e jogando baralho. Esta era a única diversão que parecia satisfazê-lo. A mãe de Lindolfo nunca se importou com as jogatinas e as carraspanas do marido. Ela não era o que se pode chamar de mulher protetora, carinhosa ou coisa que o valha. Dispensava ao filho e ao esposo uma atenção relativa e cuidava da pequena casa que possuíam sem exageros de devoção. A comida que fazia, a roupa que lavava e a arrumação dos 3 pequenos cômodos obedeciam a um ritual cotidiano tão casual que pareciam inexistentes. Lindolfo tinha apenas 12 anos e era coroinha na Igreja Católica quando sua mãe morreu, vítima de empaludismo. Depois de um curto período de sofrimento, impossível mensurar o sentimento de perda que o menino órfão experimentou ao vê-la morta, mas não houve queixas, choros ou coisa assim. A imagem que ficou nos recônditos de sua memória foi a do caixão ordinário baixando sepultura, sob o olhar inexpressivo de seu pai e os cochichos lamentosos de uma dúzia de espectadores que compareceram ao cemitério em uma manhã fria de inverno que se perdeu na distância. Depois que a enterraram, Lindolfo e o pai tocaram a vida com poucas alterações de costumes. A diferença foi que o genitor passou a se demorar mais tempo na birosca e o filho abandonou as atividades na igreja, mesmo sob os protestos do padre Júlio e o tom ameaçador de suas palavras sempre que os dois se encontravam. Ovelha que abandona o rebanho fica à mercê dos lobos, meu filho. É bom que volte à casa de Deus, antes que o diabo tome conta de sua alma. Lindolfo fingia sorrir, promovendo o falso movimento de erguer os cantos dos lábios, e prometia voltar em breve ao aprisco. Porém, mal o religioso sumia de suas vistas, a promessa caía no esquecimento. Pai e filho viviam sob o mesmo teto, na pequena residência, mas pouco se falavam, e às vezes chegavam a passar dias sem se verem, pois o homem saía muito cedo e chegava muito tarde. Nesses horários, Lindolfo costumava estar dormindo. Não se sabe se em função da tristeza imposta pela viuvez ou da falta do que fazer em casa, o pai de Lindolfo passou a ficar mais tempo na rua e aumentou sobremodo a quantidade diária do consumo de aguardente. Então era comum vê-lo andando torto, tropeçando nos móveis, cuspindo no piso rústico do casebre e dormindo sem tirar a roupa, sempre impregnada por um cheiro nauseabundo de soro e leite azedo, somado ao odor inconfundível de seu inseparável cachimbo. Interessante era que, independentemente da hora em que chegasse em casa e das condições de embriaguez com que eu fizesse, o viúvo jamais deixava de acordar na hora certa e nunca se atrasou um minuto sequer em suas obrigações profissionais. A única vez que deixou de se levantar no horário rotineiro foi quando amanheceu morto, cerca de 4 anos depois de ter enterrado o corpo da esposa. Embora constasse causa indeterminada na certidão de óbito, ele certamente havia sofrido algum tipo de mal súbito durante o sono. Lindolfo passou o dia cuidando dos preparativos para o funeral do genitor.
Quando começou a escurecer, notou que estava sozinho com o esquife no meio da casa, pois o enterro só seria realizado no dia seguinte. Dentro do caixão, o corpo inerte, adornado por uma alfombra de cravos de defunto, pareceu-lhe bastante assustador. Dominado por um medo terrível, o rapazinho não quis se arriscar a passar a noite velando sozinho o cadáver que de repente o encheu de cisma. Então teve a ideia de ir até a birosca e convidar os amigos de seu pai para o velório. A sugestão não foi muito bem aceita, pois embora todos parecessem tristes com aquela morte repentina, ninguém se animou a abandonar copos e cartas e trocar a animação do bar por uma noite fúnebre ao lado do defunto. Entretanto, o dono do estabelecimento, não se sabe se por piedade ou perspicaz tino de negócios, fez-lhe uma proposta. Por que não fazemos o velório aqui mesmo? Afinal de contas, este bar era o lugar predileto do seu pai e todos os amigos dele estão aqui. A ideia foi logo apoiada pelos presentes, que ficaram olhando para Lindolfo e aguardando sua resposta. O rapazinho achou aquilo muito estranho, mas o medo de passar a noite sozinho velando o cadáver falou mais alto e ele respondeu: "Está bem, desde que vocês o carreguem." O sinistro cortejo ocorrido ao sol posto causou grande estranheza na cidade e as pessoas se benziam ao ver o esquife sendo carregado por meia dúzia de homens bêbados e faladores. No decurso da vigília, várias histórias foram narradas sobre o pai de Lindolfo, e a maioria delas era fruto de pilhérias que ele próprio contava, fingindo serem fatos reais e se colocando sempre como protagonista daquelas aventuras estapafúrdias, a fim de aumentar-lhes o crédito. Lindolfo conseguiu se manter desperto até o momento em que o sono subjugou. Pensou em ir embora, mas faltou coragem para dormir sozinho. Ele acreditava que enquanto não fosse sepultado, o defunto ficava zanzando pela casa. Ouvira uma vez alguém falar sobre isto e nunca mais conseguiu tirar a ideia arrepiante da cabeça. Assim foi para os fundos do bar e dormiu entre teias de aranha, embaixo de uma mesa de bilhar que, por falta de manutenção, estava abandonada a um canto da parede. Na manhã seguinte, realizaram um novo cortejo. Desta vez, a saída foi do bar com destino ao cemitério, que não ficava tão distante, mas que teve o trajeto aumentado em muito por conta dos passos vacilantes dos homens que carregavam o esquife. De volta ao lar, Lindolfo fez uma solitária reflexão sobre sua vida. Havia acabado de completar 17 anos e estava sozinho no mundo. Quer dizer, possuía parentes como tios e primos, mas todos moravam em municípios distantes, e sua relação com esses familiares era praticamente nula. Na verdade, não passavam de pessoas estranhas, das quais o rapazinho só ouvira falar, ainda assim esporadicamente. Vasculhou a casa, onde havia uma grande quantidade de móveis velhos, imprestáveis. Os objetos sem uso que serviam apenas para atravancar os 3 cômodos, tornando o ambiente irrespirável. Ajuntou tudo o que não teria uso, inclusive as roupas de seu pai, que estavam entulhadas sobre uma antiga canastra, empesteando o ar com cheiro de suor, fumo e queijo podre. Fez uma pilha no fundo do quintal e tocou fogo. Naquela época, os hábitos não eram muito refinados e as pessoas pouco pensavam em preservação ambiental ou bem-estar da vizinhança. Quase todo mundo queimava seu lixo no terreiro e, com a maior naturalidade do mundo, enchia de fumaça as narinas alheias. Como lembrança de sua mãe, Lindolfo guardou apenas um diadema multicolorido que ela usava para prender os cabelos longos e negros. Aquele pequeno objeto, com suas cores cambiantes, chamaram-lhe a atenção desde os anos mais tenros de que tinha lembrança. Do pai ele guardou um isqueiro de prata com a estampa de um cavalo em relevo e o velho cachimbo com o resto de fumo queimado ainda incrustado em seu interior. Depois que a pequena residência ficou livre daquele atulhamento e de ter feito uma boa limpeza que lhe consumiu várias horas do dia, Lindolfo teve a sensação de haver mudado de casa e se sentiu mais leve. Entretanto, um problema lhe atazanava as ideias. Como iria sobreviver? Ele não tinha qualquer fonte de renda para se sustentar e os mantimentos armazenados em casa deveriam durar menos de um mês. Passado alguns dias, a preocupação havia crescido ainda mais.
Lindolfo havia pedido trabalho nas poucas lojas comerciais da cidade, mas as únicas respostas que conseguiu obter foram promessas do tipo: talvez no futuro as coisas melhorem e eu venha precisar dos seus préstimos. De concreto mesmo, nada. Capítulo 4. A curandeira. Que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que nos afeiçoam vêm com prazer, são felizes com nossa lembrança e por conversarem convosco. Haveria profanação em fazê-lo com leviandade. O Livro dos Espíritos, questão 935. Nos arredores da cidade, Dona Ana Furtado, ou simplesmente Dona Ana, como era tratada naqueles rincões, debulhava vagens do feijão que havia colhido 3 dias antes, deixando-a secar ao sol sobre uma esteira de palha estendida no terreiro que circundava seu rústico casebre. Estava na cozinha, sentada em um toco que lhe servia de banco com uma peneira ao colo, desempenhando a amorosa tarefa com as mãos trêmulas, de pele enrugada, que denunciavam sua prolongada existência. A vista turva, as profundas rugas no rosto e a cabeleira branca, presa por um véu negro, acentuava-lhe a idade avançada. De repente, a idosa cessou o trabalho, fechou os olhos e permaneceu em silêncio por alguns segundos. A seguir, demonstrando ter captado uma importante informação de fonte invisível, levantou-se e colocou a peneira sobre o toco no qual estava sentada, enquanto respondia em voz alta e obediente: "Está bem, sim, senhor. Já estou indo falar com o menino." Dona Ana espantou para o terreiro 2 galinhas que estavam cochilando sobre o peitoral da janela e girou a tramela, fechando-a. Enfiou nos pés as sandálias de couro trançado, únicos calçados que possuía. Prendeu a porta com um pedaço de embira e seguiu em direção à porteira que dava acesso à estradinha poeirenta, que desembocava no centro da cidade. Meia hora depois, a idosa bateu à porta da casa onde Lindolfo remoía suas angústias. Quando o rapazinho atendeu e viu de quem se tratava, levou um susto. Ocorre que a mulher tinha fama de mandingueira e, embora só fizesse o bem, causava um grande terror, principalmente aos mais jovens, que já a conheceram com aquele aspecto misterioso de quem transita com naturalidade tanto pelo mundo dos vivos quanto dos mortos. Havia muitos anos que Dona Ana supria a falta de atendimento médico naquela pequena cidade e até mesmo em municípios vizinhos também de pequeno porte, abandonados pelas autoridades constituídas. Eram as pessoas como a experiente curandeira que o povo recorria quando surgia a necessidade de acudir uma parturiente, benzer uma criança enferma, curar gente ferida por cobra, aranha ou escorpião. Sempre prestativa, a idosa a todos provia com seus emplastos de ervas e as beberagens que elaborava para expurgar doenças como bronquite, pneumonia, verminoses e coisas desse tipo. Entretanto, nem mesmo as pessoas que em algum momento foram beneficiadas por seus gestos de caridade economizavam palavras desabonadoras quando cismavam de difamá-la. Por isso, Dona Ana era mais conhecida como bruxa do que como benfeitora e praticamente todos os moradores daquela cidade eram capazes de jurar que a bezendeira tinha feito um pacto com o diabo para se comunicar com os mortos, recebendo orientações do além-túmulo para realizar suas mandingas. O que ninguém explicava era o fato de Dona Ana ser completamente desapegada de bens materiais, vivendo na mais flagrante pobreza e se recusando a receber os mimos que as pessoas, principalmente as mais abastadas, lhe ofereciam ao serem beneficiadas por seus gestos de caridade. Era no mínimo insensato achar que alguém pudesse se aliar ao diabo com o intuito de fazer unicamente o bem e sem receber por isso qualquer tipo de benefício. Porém, esse questionamento era um detalhe considerado sem importância, e a má fama da bezedeira se sobrepunha às suas qualidades. Por isso, Lindolfo, que só conhecia Dona Ana de vista e de ouvir falar, embora fosse mais um dos muitos que nasceram pelas mãos dela, estava ainda assustado quando a ouvia perguntar: "Como você está, meu filho?" "Vai se levando", ele respondeu com entonação insegura na voz. "A senhora não entra?" Indagou apenas por educação, torcendo por uma resposta negativa.
Não há precisão. Só vim lhe dar um recado do seu anjo protetor. Ela disse sem qualquer rodeio, demonstrando firmeza no que dizia. Anjo protetor? Lindolfo perguntou desconfiado, olhando-a de soslaio. Ele mesmo. Seu anjo da guarda falou para você vasculhar a cumbuca onde seu pai guardava o fumo. Disse que nela tem uma coisa que vai lhe ajudar. Lindolfo permaneceu calado, olhando-a feito um pateta. 1000 palavras lhe povoavam a mente, mas ele não conseguiu ordená-las o suficiente para formar uma frase de contestação, dúvida, agradecimento ou qualquer outro modo de interagir com aquela mulher que tanto o amedrontava. Para grande alívio, Donona moveu a mão direita em sinal de adeus, virou as costas e seguiu com os passos apressados de quem sempre tem algo importante a fazer. O rapaz tentou encontrar algum sentido no que ela havia dito, mas não conseguiu se convencer. Ainda assim, movido pela curiosidade, decidiu dar uma vasculhada na tal cumbuca que ficava dependurada na parede, sobre a cabeceira da cama que fora de seus pais. Aquele era um dos poucos objetos em que ele não havia mexido quando decidiu fazer a limpeza da casa. Dentro da vasilha, Lindolfo encontrou um saco plástico cuidadosamente amarrado. Nele havia uma quantidade considerável de cédulas, de certo fruto de alguma aposta que seu pai havia ganhado no carteado e que não tivera tempo de perder em novas apostas. Ficou olhando para o dinheiro durante um longo período, sentindo-se aliviado por possuí-lo, e ao mesmo tempo se perguntando como aquela informação havia chegado ao conhecimento de Donana, mas nenhuma ideia razoável lhe passou pela cabeça. Antes de retornar à sua casinha, Donana decidiu fazer uma visita a Carmela. Essa mulher residia em um casebre tão humilde quanto o da benzedeira, e as duas moradias ficavam relativamente perto uma da outra. Ainda no terreno, Donana bateu palmas e a moradora saiu à porta. Estava com os cabelos desgrenhados, os pés descalços e usava um vestido desbotado de pano barato. Carmela abriu um sorriso sincero ao dizer: "Boa tarde, Donana. Que visita boa, sou. Vamos entrando." A benzedeira entrou no casebre em silêncio e percorreu os 2 únicos cômodos com o olhar, procurando algo. "Cadê a menina?" perguntou depois de alguns segundos. Carmela baixou a cabeça e se entristeceu ao responder: "Acabaram de levar. Lembra que eu falei para a senhora que tinha um casal interessado em ficar com ela?" "Lembro." Donana respondeu com um aceno de cabeça. "Pois é, vieram aqui hoje e a levaram." Nesse momento, jorraram lágrimas dos olhos de Carmela, que completou entre soluços: "Eu não tinha como ficar com a minha filha. Não tenho boa saúde nem meios de sustentar. A senhora é testemunha disso." Donana se aproximou, acolheu-a em um abraço e suspirou fundo enquanto dizia: "Sossegue seu coração. Deus tomará conta da sua menina." Os soluços de Carmela foram ficando mais altos até explodirem em um pranto incontido. Donana a estreitou mais fortemente em seus braços e fez uma silenciosa prece, enquanto contemplava através da janela as nuvens que naquele momento estavam magnificamente douradas pelo pôr do sol. Capítulo 5. As atribulações. Porque Deus deu a uns as riquezas e o poder, e a outros a miséria, para os provar, cada um de maneira diferente. Aliás, o sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram, e frequentemente nelas sucumbem. O Livro dos Espíritos, questão 814. Mais tarde, enquanto retornava finalmente para o seu casebre, Donana refletia sobre a vida desestruturada de sua infortunada vizinha. Carmela nascera em uma região distante e fazia parte de uma família numerosa e pobre. Quando ela tinha 15 anos, apaixonou-se por um aventureiro e fugiu de casa para segui-lo. Ocorre que o sujeito era um conquistador irresponsável e não demorou para deixar a moça ao Deus dará. Sem coragem de fazer o caminho de volta e pedir guarida aos pais, Carmela passou a viver sem eira nem beira e enfrentou muitas contrariedades. Era bem jovem ainda quando, faminta e desesperada, apresentou-se em uma casa de prostituição, onde foi acolhida e fez grande sucesso. Ela não era muito bonita, mas devido à pouca idade era bastante requisitada pelos frequentadores do bordel. 2 anos se passaram e Carmela acabou engravidando.
A proprietária da casa de prostituição, ao tomar conhecimento do fato, foi taxativa. Mulher da vida não pode se dar ao luxo de ser mãe. Teremos de providenciar o aborto. Temerosa de perder as regalias de que dispunha naquele trabalho, a jovem Carmela concordou e submeteu-se a um processo primitivo para interrupção da gravidez. O feto foi arrancado de suas entranhas, mas o procedimento invasivo provocou uma grave hemorragia e a moça passou um longo período entre a vida e a morte. A cafetina, que havia promovido o aborto em um cômodo de prostíbulo destinado a esse tipo de ação, já que a gravidez de suas meretrizes era algo bastante corriqueiro, chegou a cavar uma cova no fundo do quintal para se livrar do corpo de Carmela caso a moça não sobrevivesse. Entretanto, com o passar do tempo, a jovem foi se recuperando e readquirindo forças. 2 meses depois, estava de volta ao trabalho, mas apresentava agora um aspecto doentio e já não era tão requisitada pelos fregueses do prostíbulo que temiam algum tipo de contaminação. Desnutrida e com o organismo cada vez mais debilitado, Carmela adquiriu uma doença pulmonar durante o inverno e voltou a ficar muito mal, mesmo tendo recuperado parte de sua vitalidade. Quando a primavera descortinou o sol e aqueceu a paisagem, ela acabou rechaçada pela cafetina, que sem qualquer rodeio justificou-se. Você é uma mulher de natureza fraca e não tem serventia para esse tipo de trabalho. Melhor que vá cavar sustento de outro modo. Carmela estava tão debilitada que não teve ânimo nem para contestar. De volta à vida errante, zanzou pelo mundo tentando sobreviver, sofreu humilhações, enfrentou todo tipo de preconceito que se possa imaginar, mas agarrou-se com afinco ao desejo de viver, embora se perguntasse muitas vezes se valeria mesmo a pena manter-se viva. 2 anos depois de ter sido dispensada pela cafetina, Carmela, em suas andanças aleatórias, acabou parando no local onde agora vivia. Chegou em um fim de tarde e pediu alimento ao viúvo sexagenário que ali morava, um pouco por piedade, mas também por ver na jovem andarilha uma promissora companhia para os seus dias de solidão. O homem a convidou para viver com ele. Inicialmente, Carmela rejeitou o convite e voltou à estrada depois de satisfazer o apetite. Porém, sem alternativas mais atraentes, voltou uma semana depois e não saiu mais dali. Com o passar do tempo, acabou se acostumando ao novo tipo de vida e se acomodou ao lado do homem que, apesar de idoso, ofereceu, além de abrigo e alimento, o carinho que o mundo havia lhe negado até então. Alguns anos mais tarde, o companheiro faleceu e Carmela herdou aquela pequena propriedade. Em função da vida regrada e da alimentação regular dos últimos tempos, ela havia recuperado a saúde e até mesmo alguns traços de juventude voltaram a iluminar-lhe o semblante. Como não estava habituada ao trabalho braçal e vendo-se desprovida de recursos financeiros para tocar a vida, Carmela decidiu exercer a antiga profissão. Assim, utilizando estratégias de sedução, andou fisgando em sujeitos desavisados e angariou uma pequena, porém fiel clientela que era atendida ali mesmo em seu casebre e que a provia do necessário para a subsistência. A ação moderada e sigilosa no início acabou se tornando de conhecimento público e a má fama da meretriz logo se espalhou. Entretanto, devido ao comportamento discreto e ao confinamento em que vivia, os fuxicos e as provocações de que era vítima não chegaram a afetar aquela mulher calejada pelo sofrimento, nem a fizeram desistir de seu censurado labor. Carmela usava todos os recursos que aprendera no prostíbulo para não engravidar. Entretanto, mesmo com todos esses cuidados, acabara tendo 3 filhos até aquele momento. Na primeira gestação, ela, que já conhecia Donana, pediu ajuda para abortar o feto. Não faça isso, minha filha, aconselhou a benzedeira. Há uma pessoinha vivendo em seu ventre e você não pode matá-la. Mas eu já fiz isso uma vez, replicou Carmela. Isso não lhe dá o direito de fazer de novo. Pelo contrário, é a sua oportunidade de se regenerar aos olhos de Deus, de mostrar que agora não agirá mais como uma assassina. A mulher arregalou os olhos e falou com aflição. Mas, Donana, como é que eu vou fazer? Nem sei quem é o pai desta criança e não tenho condições de criar um filho.
Então não crie, disse a curandeira, mas não faça o aborto. Você quer ajuda para trazer o filho ao mundo, pode contar comigo, mas se for para matá-lo, esqueça. A dona Ana, ninguém precisa saber disso, mas ele sabe. A idosa falou apontando para o alto, e não há justiça mais importante do que a de Deus, minha filha. Ouça o que eu digo. Aconteça o que acontecer, não tire essa criança do seu ventre antes do nascimento, isso não se faz. Foi preciso muita orientação para que Carmela se convencesse a desistir de abortar o filho, que foi doado poucos meses depois de nascido. Essa situação se repetiu mais 2 vezes em 12 anos, sendo a última gravidez a da pequenina que Carmela acabara de doar. Enquanto fazia mentalmente a retrospectiva do que sabia a respeito da vida de Carmela, Dona Ana sentia pena da amiga por ser tão fugaz em suas atitudes. Ao longo daquele período de convivência, dera-lhe muitos conselhos, apontara-lhe caminhos mais nobres que poderiam ser trilhados, mas Carmela não lhe dera ouvidos. Era uma mulher de personalidade rude, moldada por frustrações seguidas e estava habituada a levar a vida como bem lhe convinha. Por isso, Dona Ana, mesmo reprovando o fato de Carmela doar os filhos, já se dava por satisfeita, sabendo que essa atitude era menos grave do que o aborto. Assim, o que lhe restava fazer era repetir sempre o mesmo conselho: não arranje mais criança, minha filha. Carmela jurava por todos os santos que nunca mais iria engravidar. Tempos depois, constrangida, procurava a parteira, expunha a barriga e choramingava. Ah, Dona Ana, não sei como isso foi acontecer. A senhora me ajuda? E a curandeira repetiu o velho bordão: se for para trazer ao mundo, pode contar comigo. Durante 2 meses, Lindolfo usou o dinheiro encontrado na cumbuca de fumo para se alimentar, até que gastou a última cédula e a preocupação voltou a atormentá-lo. Estava novamente pensando no que fazer quando recebeu outra visita de Dona Ana, uma aparição tão inesperada e abrupta quanto a primeira. Desta vez, o rapaz se sentiu mais seguro na presença da idosa e ouviu com atenção, quando ela lhe disse que havia recebido outra comunicação de seu anjo protetor. Ele mandou perguntar por que você ainda não procurou o ex-patrão do seu pai para pedir emprego na fábrica de laticínios. Lindolfo chegou a arregalar os olhos de surpresa. Como não pensara naquilo? Naturalmente, ele não acreditou que o recado houvesse partido de uma entidade espiritual. Para ele, a ideia surgira na mente da própria Dona Ana ou de algum amigo de seu pai, que, preocupado com a situação caótica em que ele se encontrava, induzira a usar aquela estratégia para melhor convencê-lo. De qualquer modo, a sugestão era interessante e Lindolfo se perguntou por que ainda não havia pensado sobre aquilo. No dia seguinte, mesmo descrente da origem atribuída à comunicação, decidiu procurar o ex-patrão de seu pai e expôs a ele as dificuldades que vinha enfrentando. Lindolfo, você me parece ser um rapaz responsável e educado, o empresário falou, depois de ouvir-lhe o desabafo. Então vou lhe dar a oportunidade de provar que não estou errado. Você quer mesmo trabalhar aqui? Na verdade, Lindolfo não queria seguir os passos do pai em relação à vida profissional. Sabia que aquilo significava ter uma condição bem limitada de recursos, sem chance de crescimento. Porém, por outro lado, a proposta não era de todo ruim. Aliás, muita gente naquela cidade gostaria de ter um emprego como aquele, principalmente os que deixaram o colégio ao atingir o maior grau dos estudos, que à época eram oferecidos nos pequenos municípios. Nas cidades de grande porte, havia 3 tipos de pessoas: as que nunca frequentaram uma sala de aula e que geralmente se tornavam trabalhadores rurais, as que estudavam até o grau máximo ofertado pelo município e que lidavam no comércio ou em cargos públicos de menor relevância, e as que, depois de concluírem os estudos ali oferecidos, davam continuidade à formação nas capitais ou até mesmo no exterior, dependendo das condições financeiras de suas famílias, e se tornavam médicos, engenheiros, advogados. Lindolfo se enquadrava na segunda categoria, portanto, sonhar com um emprego melhor do que aquele era uma grande utopia, e ele tinha perfeita noção disso. Assim pensando, deu uma resposta positiva ao dono da fábrica
e agradeceu pelo favor que ele lhe prestava. Faço isso em consideração ao seu pai, que sempre foi um funcionário exemplar. O empresário falou. Já a sua permanência aqui dependerá de seus próprios esforços. As atribuições iniciais de Lindolfo eram as mesmas funções operacionais executadas por seu pai. Entretanto, 2 meses depois, devido à demissão de um funcionário desleixado no setor administrativo, o patrão remanejou para o escritório, onde ele passou a auxiliar no trabalho burocrático da empresa e a resolver questões externas, usando uma bicicleta para se locomover. O salário era limitado, mas dava perfeitamente para cobrir as poucas despesas. Foi assim que Lindolfo passou a tocar a vida, sem perspectiva de um futuro promissor, mas também sem grandes preocupações financeiras. Nunca lhe passou pela cabeça a ideia de agradecer a Dona Ana, e menos ainda a provável entidade espiritual que havia lhe indicado o caminho das pedras, pois jamais estivera totalmente convencido de que aquilo fosse verídico. Capítulo 6. A passionalidade. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. O Livro dos Espíritos, questão 908. Lindolfo tinha 19 anos quando viu Rosana, a moça que se tornaria um divisor de águas em sua vida. Antes dela, ele tinha uma visão mais ampla sobre o mundo, percebendo tudo e todos à sua volta. Depois de Rosana, seus olhos se voltaram para uma direção única. Tudo o que ele viria fazer a partir de então seria somente em função do desesperado e doentio modo de amar que se desenvolveu em seu coração. À época, Rosana tinha 16 ou 17 anos. O pai dela, seu Djalma, guarda-chaves da companhia ferroviária, fora transferido para assumir o controle da estação de trens daquela cidade, pois o antigo funcionário havia acabado de se aposentar. Além de Rosana, seu Djalma e Dona Ema tinham outra filha chamada Roseli, que era alguns anos mais velha que a caçula. Em função de uma doença adquirida na infância, essa moça se tornara deficiente física nos anos iniciais da vida. Suas pernas perderam a mobilidade e se atrofiaram, de modo que ela dependia de muletas para andar, e mesmo assim o fazia com muita dificuldade. Além da locomoção, a doença também a comprometera mentalmente, provocando-lhe desmaios, irritabilidade e comportamentos agressivos. Mas tudo isso ocorria em ocasiões bastante espaçadas. Na maior parte do tempo, Roseli tinha um temperamento natural, era alegre, bem-humorada e demonstrava ser o membro mais inteligente daquela família. O interesse de Lindolfo pelos familiares do ferroviário ocorreu porque ele se apaixonou perdidamente no mesmo instante em que olhou para Rosana. O interessante é que ele nunca havia considerado que tal situação fosse possível. Sempre achou que essa coisa de amor à primeira vista não passasse de um clichê ingênuo e desgastado para arrancar suspiros e lágrimas das mocinhas sonhadoras que vivem a ler romances. Porém, aconteceu. Não necessariamente amor, mas paixão à primeira vista, e agora não havia mais como negar a existência daquela coisa estranha a lhe comandar as vontades, fruta de sabor amargo e doce ao mesmo tempo. Lindolfo percebeu que a paixão funciona como uma doença desconhecida, cuja cura não pode ser alcançada por meio dos remédios criados pela medicina. Assemelha-se ainda a um vício que não tem como ser vencido apenas pela vontade ocasional do dependente. A vida se torna um inferno que eventualmente leva o ser apaixonado ao céu, porém mesmo este céu é carregado de angústias, inseguranças, instabilidades emocionais e todos os males somados a tais destemperos. Mas a parte mais torturante de seu calvário só iria ocorrer bem mais à frente, pois nos momentos iniciais daquele destempero, o objetivo era apenas vencer os entraves que surgissem e conquistar o coração de sua eleita. Ora, apesar da pobreza em que vivia, Lindolfo era um moço de boa aparência,
relativamente culto e responsável, de forma que ele e a filha do guarda-chaves poderiam formar um belo casal. Contudo, isso se tornou complicado, pois Rosana desenvolveu uma paixão tão intensa quanto a dele, embora por outro rapaz. Eugênio era conterrâneo de Lindolfo. Os dois tinham a mesma idade e partilharam uma convivência até que estreita na infância, quando frequentavam as mesmas salas de aula e jogavam bolinhas de gude nas horas de recreação. Entretanto, depois de crescidos, não dava para dizer que ainda fossem amigos, pois Lindolfo começou a notar fortes traços de presunção, arrogância e egoísmo em seu colega. Eugênio era descendente de uma família espanhola, dona de 2 ou 3 fazendas no município, que tinha recursos financeiros bem acima da média da maioria dos moradores daquela cidade. Muitos de seus parentes viviam na Espanha. Mas muita gente não via aquele jovem pelo mesmo viés negativo com que Lindolfo encarava. Eugênio vivia cercado de amigos e praticamente todas as moças da cidade suspiravam quando o viam passar. No entanto, ele também não deveria ter uma opinião muito favorável a respeito de Lindolfo, pois depois de certa idade, nunca mais lhe dirigiu qualquer palavra ou gesto de cordialidade. Porém, nenhuma das características do jovem rico deixava Lindolfo mais incomodado do que o fato de ele haver conquistado o coração da única moça que conseguia lhe tirar a paz, o sono e a fome. Rosana possuía uma silhueta miúda e um rostinho tão delicado que era impossível não compará-la à imagem da Virgem Maria, que ficava exposta no altar da igreja. Ela conseguia realizar a façanha de, sem nem mesmo olhar para Lindolfo, deixá-lo completamente desorientado e morto de ciúmes ao dirigir seus olhos cor-de-mel em direção a qualquer pessoa, mas principalmente se o receptor de tal atenção fosse Eugênio. Todos os dias, chovendo ou fazendo sol, o objetivo do jovem apaixonado era estar perto dela, e ele fazia qualquer coisa para alcançar tal intento. Por esse motivo, Lindolfo se aproximou de Roseli, que era bem mais receptiva às suas investidas de amizade. Passou a procurá-la sempre, mas com os pretextos inusitados. Essa não era uma tarefa fácil, já que entre os dois não havia praticamente nada em comum. Com Dona Ema, que devotava grande simpatia ao catolicismo, Lindolfo conseguiu estreitar laços de simpatia tão intensos que, com o tempo, a mulher passou a tratá-lo como membro da família. Para isso, o rapaz usou a estratégia da persuasão religiosa. Nesse ponto, as aulas de catecismo e as histórias contadas pelo padre Júlio se ajustavam perfeitamente. Tudo começou num dia em que Lindolfo cismou tanto em torno de Roseli que acabou convencendo-a a convidá-lo para almoçar em sua casa no sábado seguinte. Ele chegou no horário combinado e ficou na sala, tagarelando com a amiga, enquanto Dona Ema, ajudada por Rosana, lidava com as panelas e distribuía pratos e talheres sobre uma mesa redonda que ficava posicionada no centro da grande cozinha. Seu Djalma o cumprimentou de modo amistoso, mas não os acompanhou à refeição, pois teria de cuidar da manobra de uma locomotiva naquele horário. Enquanto almoçavam, Lindolfo iniciou uma conversa com a qual pretendia atrair a atenção das 3 mulheres, mas principalmente de Dona Ema. Por várias vezes, desde a infância, ouviram um adágio bastante comum entre as pessoas de seu convívio que diziam assim: para fisgar o peixe, é necessário adular a lagoa. A lagoa, naquele caso, era a mãe de Rosana e ele teria que adulá-la intensamente, pois o peixe que lhe interessava mostrava-se arisco demais para morder-lhe o anzol. Dona Ema, a senhora sabia que São Sebastião foi alvejado por flechas e executado de modo cruel porque defendia o cristianismo? Perguntou, lançando um olhar enviesado para a filha caçula do guarda-chaves, antes de encarar a mãe dela. A mulher arregalou os olhos miúdos e verdes como as asas de um louva-a-Deus e disse: é mesmo? Conte-nos como foi isso, meu filho. Lindolfo assumiu um tom professoral e iniciou a narrativa mais ou menos do modo como a ouvira no passado, contada pelo vigário. São Sebastião se alistou no exército romano apenas com o objetivo de se aproximar dos prisioneiros que eram torturados e mortos por praticarem e defenderem o cristianismo.
Ele levava conforto a essas pessoas e as incentivava a não negarem sua fidelidade ao Cristo. Quando as autoridades perceberam que aquele soldado tratava os prisioneiros com tanta ternura, acusaram-no de traidor e exigiram que ele provasse não ser cristão. São Sebastião não quis negar a sua fé e, por isso, foi condenado à morte por meio de flechas disparadas contra seu corpo. Então foi assim que ele morreu? Dona Ema perguntou durante a breve pausa que o rapaz fez, justamente para ter certeza de lhe ter total atenção. Não, senhora, ele falou meneando a cabeça em negação. Apesar das flechadas que levou, ele sobreviveu, mas os executores achavam que estivesse morto e jogaram seu corpo em um rio. Santa Irene o socorreu e cuidou dele. Então, em vez de fugir, São Sebastião se apresentou às autoridades, mas não foi perdoado. Condenado novamente, ele foi espancado até a morte e terminou lançado no esgoto público. Dessa vez foi Santa Luciana que resgatou seu corpo e, depois de limpá-lo cuidadosamente, providenciou para que fosse enterrado nas catacumbas. E Lindolfo narrou a história do mártir de modo tão dramático que a mulher do guarda-chaves, demonstrando forte emoção, chegou às lágrimas. Depois falou, encarando-o com olhos de admiração e respeito. Que lindo, meu filho! Tão jovem, tão conhecedor das coisas de Deus. Sua mãe deve se orgulhar muito de você. Essa observação era tudo o que ele precisava para amolecer ainda mais o coração da mãe de Rosana com sua história de vida. Minha mãe está morta. Respondeu com voz melancólica. Morreu quando eu ainda era menino. Dona Ema e Roseli o olharam enternecidas. Até Rosana, ouvindo aquelas palavras, voltou os olhos em direção a ele, mas seu olhar não traduzia sentimento algum, apenas curiosidade. Lindolfo aproveitou a atenção das três e expôs de modo comovente e cheio de autopiedade como a vida lhe fora difícil sem a proteção e o carinho da genitora. É claro que exagerou bastante na narrativa, pois, como já foi dito, sua mãe não era do tipo que distribuiu carinhos, afagos e abriga o filho no colo por razões puéreis. Depois ele falou sobre a morte do pai, o que fez aumentar ainda mais a compaixão de Dona Ema. O modo enternecido como ela o olhou depois de conhecer sua triste história de vida deu a entender que a lagoa estava devidamente adulada. Faltava agora fisgar o peixe que realmente lhe interessava. Mas diga-me, o que a senhora achou da história de São Sebastião? Indagou Lindolfo após um breve intervalo que fez de propósito para que as três digerissem as informações sobre seus infortúnios. É linda e emocionante. Dona Ema falou fitando-o com os olhos umedecidos e, voltando-se para a filha mais velha, perguntou: Você não achou, Roseli? É linda e triste, a mocinha respondeu sorrindo com sutileza. Como ninguém tomasse a iniciativa de perguntar à caçula, Lindolfo mesmo o fez. E você, Rosana, o que achou da história? Quando ela o encarou, Lindolfo teve a impressão de que Rosana acabara de chegar de um mundo distante, onde estivera viajando mentalmente durante boa parte da conversa. Com uma expressão aborrecida, ela respondeu perguntando: A que história você está se referindo? Antes que o jovem respondesse, Roseli o acudiu. A história tão linda de São Sebastião que o Lindolfo acabou de contar, mana. Você não ouviu? A resposta que ela deu desta vez fosse seguida de um movimento negativo de cabeça. Desculpe-me, não ouvi nada. Lindolfo se aprumou na cadeira e sugeriu contar tudo de novo. Agora não. Rosana pôs fim à conversa, levantando-se e já deixando a mesa. Estou atrasada para encontrar minhas amigas. Capítulo 7. Entrevero. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas sem lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos, e a própria força que em sua mão poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. O Livro dos Espíritos, questão 908, comentário de Kardec. Meia hora depois, ao passar pela Rua do Comércio, onde ficavam situados os estabelecimentos mais importantes e os prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, Lindolfo constatou, com muito desgosto e ciúme, que não havia amiga nenhum no tal encontro.
Rosana estava recostada ao tronco de um frondoso jacarandá, que dava nome popular à praça central do município, em animado colóquio com Eugênio. O nome oficial dessa praça homenageava uma figura importante do cenário político nacional, mas quase ninguém sabia disso. A sensação que o rapaz experimentou naquele momento foi algo inexplicável. Sentiu-se traído e achou que deveria tomar uma medida urgente. Todos os moradores da cidade sabiam que Eugênio estava prestes a deixar o Brasil. Seu pai, cheio de orgulho e empáfia, havia espalhado que o filho iria estudar na Espanha. Inconformado, Lindolfo achou que seria justo os familiares de Rosana tomarem conhecimento da informação, pois duvidava de que aquele almofadinho houvesse dito a ela qualquer coisa a respeito de sua breve mudança para a Europa. Assim pensando, retornou à casa da estação ferroviária, onde foi atendido à porta por Dona Ema, que usava o avental todo molhado. De certo, estava lavando a louça do almoço. Roseli deveria estar descansando em seu quarto e seu Djalma finalizava a lida com a manobra do trem. Já de volta, meu filho. Esqueceu alguma coisa? Ela perguntou sem maldade alguma. Estava apenas surpresa com o inesperado retorno do rapaz. Apesar de um pouco encabulado, sem saber exatamente como tratar do assunto, ele disse sem muita delonga: "Não esqueci nada, Dona Ema. Queria apenas lhe falar uma coisa que julgo de grande relevância." A mulher ficou séria de repente. "Então entre, vamos conversar lá dentro." Lindolfo espalmou a mão direita em direção a ela. "Se a senhora não se importar, podemos nos falar aqui mesmo, o assunto é curto." "Está bem, do que se trata?" "É sobre o Eugênio." Ela olhou curiosa. "Quem é Eugênio?" "Bem, é um rapaz aqui da cidade, filho de gente rica. Neste momento, a Rosana está de chamegos com ele, lá na Praça do Jacarandá e..." "Não, meu filho." Ela o interrompeu. "Rosana foi se encontrar com umas amigas. Minha filha está tentando se enturmar com as moças da cidade e..." "Dona Ema, eu acabei de ver a Rosana e o Eugênio cheio de intimidades." Lindolfo a interrompeu e ficou surpreso com a irritação de seu próprio tom de voz. "Não há nenhuma moça com eles. O que quero dizer é que a sua filha pode estar sendo ludibriada por esse cafajeste. Ele está prestes a deixar o Brasil para estudar na Espanha, onde tem vários parentes. Acho importante que a Rosana saiba disso, para não ser trapaceada e não ficar remoendo tribulações depois que o caldo entornar." Havia um desesperado tom de súplica na voz de Lindolfo. A esposa do guarda-chaves ficou em silêncio por alguns segundos até se manifestar. "Está bem, meu filho", disse finalmente. "Agradeço por sua preocupação. O Djalma já está terminando o trabalho. Eu vou conversar com ele e pedir que tire essa história limpo." Lindolfo se despediu um pouco aliviado e foi embora sem mais delongas. Dessa vez mudou o percurso, para não passar novamente em frente à praça. Não queria experimentar de novo a horrível inquietação da vez anterior. Na noite daquele mesmo sábado, Lindolfo resolveu dar uma volta pela Rua do Comércio. Era em torno do Jacarandá da praça que as pessoas, principalmente os jovens, se reuniam. Ele costumava ficar por ali também, embora tivesse pouquíssimos amigos com quem conversar. Não que fosse tímido, calado ou coisa assim. O problema era que os assuntos entediantes e repetitivos daquela gente o cansavam. Nenhuma novidade, nenhuma notícia interessante, apenas os casos antigos, desgastados. De novo, mesmo só as fofocas. "Estão sabendo da última?" perguntava um daqueles fuxiqueiros com os olhos esbugalhados, como se fosse contar algo importante. E depois de reunir o grupelho curioso em seu entorno, sapecava um comentário malicioso. Gargalhadas ecoavam pelos ares e os transeuntes olhavam desconfiados para o grupinho maldoso, certamente pensando qual deles estaria sendo o protagonista da fofoca mais recente. Pois bem, naquela noite Lindolfo estava sentado solitariamente em um dos bancos. Como de costume, não havia encontrado ninguém com quem valesse a pena conversar. Na verdade, seus pensamentos estavam voltados para a ocorrência de algumas horas antes. Ele estava curioso para saber quais tinham sido as consequências de sua atitude, mas não ousava ir à casa de Rosana para investigar. Estava tão distraído que não percebeu a aproximação de Eugênio. Este, chegando sutilmente por trás,
golpeou na nuca com o punho cerrado e o fez com tanta força que jogou Lindolfo ao chão. Nesse momento, o rapaz agredido ouviu a gritaria das pessoas que se aproximavam correndo, incentivando a contenda. Maldito fofoqueiro! Eugênio gritou enquanto aplicava vários chutes no corpo de Lindolfo, aproveitando-se do fato de que ele continuava caído. O que você ganhou falando de mim para os pais de Rosana? Quem lhe deu esse direito, seu verme morto de fome? Aqueles golpes e a maneira como Eugênio provocava com suas palavras ferinas despertaram uma raiva incontrolável em Lindolfo. Agarrando-se às pernas do agressor, ele se levantou em um movimento brusco e revidou o ataque, socando-lhe o rosto com uma força descomunal. Eugênio cambaleou e Lindolfo derrubou com uma rasteira, jogando-se sobre ele e continuou a socá-lo sem piedade. De repente, Eugênio moveu a mão direita com rapidez, apanhou uma faca que trazia presa à cintura e feriu o braço de seu adversário. Lindolfo sentiu um ardor terrível e o sangue começou a jorrar do corte. Ainda assim, concentrou-se em tomar a arma do agressor e os dois entraram em uma luta frenética. Em outro movimento rápido de seu oponente, Lindolfo foi atingido na barriga, sofrendo um ferimento na lateral do ventre, à altura do umbigo. Depois disso, empreendeu todas as forças no sentido de desarmar Eugênio, pois estava claro que se não o fizesse seria assassinado. Pressionou o joelho sobre o braço esquerdo do oponente, imobilizando-o. Segurou a mão direita dele com suas duas mãos e passou a batê-la contra o piso de cimento até conseguir fazer com que o outro soltasse a arma. Porém, no mesmo instante em que se apossou da faca e a ergueu, cheio de ódio, sem saber exatamente se pretendia jogá-la longe ou vingar-se dos ferimentos sofridos, foi atingido por uma forte pancada na cabeça. Suas vistas escureceram e ele perdeu os sentidos. Lindolfo não tinha noção de quanto tempo ficou desacordado quando recuperou a consciência e se viu trancado em uma cela da delegacia. O delegado Uribe e um policial agressivo conhecido por Carranca o encaravam com irritação. "Ah, finalmente acordou, hein?", disse o delegado. "Agora vamos colocar essa história em pratos limpos. Por que você tentou matar o Eugênio?" Lindolfo estava morrendo de dor. Além do dolorido na cabeça, os ferimentos no braço e no ventre provocavam-lhe um ardor insuportável. "Não tentei matar ninguém", ele respondeu com um gemido. "Foi aquele infeliz que me atacou." "Mas você tentou esfaqueá-lo", interveio Carranca. "Se eu não houvesse chegado na hora exata e batido com o cacetete em sua cabeça, você o teria matado." "Eu apenas tirei a faca da mão dele, vejam. Quem está ferido sou eu", o rapaz protestou expondo os cortes. "Você está ferido porque o Eugênio soube se defender", acusou o policial. "Ele falou que a faca é sua." "Não, não é, a faca é dele. Foi ele quem tentou me matar", insistiu Lindolfo, irritado com aquelas acusações infundadas. Uribe ficou olhando muito sério para ele e disse depois de algum tempo: "Bem, já que os dois se acusam mutuamente, vamos ter de confrontá-los." Dirigiu-se ao policial e perguntou: "Cadê o Eugênio?" "Ué, foi embora cuidar dos ferimentos. O coitado estava todo quebrado, com o olho do tamanho de um caroço de abacate. Pois terá de voltar aqui. Vamos confrontá-los para tirar essa história a limpo." "Mas a essas horas", protestou Carranca, "o senhor não acha que está muito tarde?" O delegado pensou um pouco e disse: "Vá amanhã bem cedo à casa dele e diga que eu estou esperando." O soldado anuiu com a cabeça e os dois saíram da cela. Enquanto o trancavam, Lindolfo perguntou: "Ei, vai me deixar aqui? Por que estou preso? Vocês não vão me libertar?" "Está preso para averiguação", o delegado respondeu. "Até que prove o contrário, você tentou matar o filho de um dos homens mais respeitáveis da cidade. Ficará trancafiado até que essa história seja esclarecida. E os meus ferimentos?" "Alguém virá cuidar deles", disse o policial. "Não se preocupe." Eles se afastaram e Lindolfo ficou sozinho na penumbra do catre. Uma frouxa luminosidade, projetada da lâmpada da recepção, alcançava uma pequena parte do corredor que dava acesso à cela. Pelo silêncio, deu para notar que ele era o único prisioneiro ali naquela noite. Estirou-se em um canto e ficou reprisando o ocorrido.
Talvez o Carranca não estivesse totalmente errado. Lindolfo não sabia o que teria feito se não fosse pela interferência do policial. Estava com muita raiva e cheio de dores. Talvez tentasse mesmo assassinar Eugênio no momento em que conseguira lhe subtrair a arma.